4,7%. Porque às vezes o que nos parece correto nem sempre é. Por que nós temos a austeridade hoje como uma bandeira? Por que nós temos que economizar, cortar, por exemplo, recursos da Previdência, da saúde, da educação, gastar menos em programas sociais? Dizem, para pagar o serviço da dívida, para a nossa dívida não aumentar tanto em relação ao PIB e para que nós tenhamos equilíbrio, portanto, financeiro ao Estado brasileiro e retomemos o nosso desenvolvimento. Mas nós temos que fazer uma reflexão se essa dívida que nós temos hoje, impactando o orçamento público, foi uma dívida ocasionada pelo Estado Nacional. É duvidoso isso. Primeiro porque não foi um endividamento para financiamento do setor público em termos de programas e em termos de desenvolvimento, mas efetivamente para financiar os próprios juros da dívida. Em 2012, senador Cristóvão, nós tínhamos um comprometimento do nosso produto interno bruto, o nosso PIB, com juros de 4,7%. Esse ano, o nosso comprometimento com juros será de 9%. Nosso gasto com juros é de 500 bilhões de reais. Hoje, todo o funcionalismo ativo e inativo, que é a maior despesa nossa, antes de saúde, educação, dos vinculados, é de 250 bilhões, 260 bilhões. É metade do que nós gastamos com a dívida. Isso não é uma dívida feita pelo Estado Nacional. Muito dessa dívida é da especulação financeira, da venda de títulos no mercado financeiro, da quebra do sistema financeiro americano e que os Estados nacionais, não só o Brasil, mas os Estados europeus tiveram que pagar a conta. Porque esses títulos fajutos que foram vendidos na época da crise americana e que quebraram bancos lá, eram títulos comprados principalmente pelos fundos de pensão de vários países. Então, como que se deixaria quebrar? Entram os estados nacionais se endividando para fazer frente a esse processo. E depois fazendo o discurso de austeridade para que a gente possa reduzir nossos gastos sociais e pagar serviço da dívida. E isso parece encantador, porque aí você só pode gastar o que você arrecada, exceto o gasto com juros. Por que não tem nessa PEC, por exemplo, um limitador para a despesa financeira? Nós não temos. Nós temos desde a Constituição de 88 um limite de juros de 12%. Não tem um movimento para que a gente tenha um limite, por exemplo, de taxa Selic. O que justifica o Brasil ter hoje 14,25% de taxa Selic? Eu penso, senador Cristóvão, que a desgraça da presidenta Dilma, em termos políticos, começou quando ela fez um enfrentamento ao mercado financeiro. Quando ela teve coragem, eu estava na Casa Civil, acompanhei isso, quando ela teve coragem de trazer a taxa de juros para um dígito, coisa que nunca tinha acontecido no Brasil. E nós tivemos uma taxa de juros de 7,25%. Isso fez com que os nossos juros fossem 4,7% do PIB. E fizemos isso para ajudar o setor produtivo brasileiro. E, junto com isso, fizemos um espaçamento fiscal retirando imposto, retirando tributos da folha de pagamentos. Mas acho que ou não fomos bem compreendidos ou uma parte do sistema produtivo apostava no sistema financeiro para ter o seu retorno. Porque o que aconteceu é que toda a sociedade se incomodou com a redução de taxas de juros. E nós começamos a ter uma ação internacional contra o Brasil, veio de fora para dentro em relação a isso, e aqui nós não conseguimos defender essa política. Por isso que hoje nós temos 9% do produto interno bruto gastos com juros nesse país. Por isso que hoje a gente tem que fazer austeridade. Por isso que hoje vem uma PEC para esse Congresso que está limitando a inflação, todas as despesas orçamentárias. Para a educação brasileira, isso vai ser uma tragédia, porque a conquista de 18% das nossas receitas correntes líquidas com a Constituição de 88 vai por água abaixo, nós não vamos conseguir sustentar. E tenho certeza que os avanços que nós tivemos nos últimos anos, que podem não ter sido aqueles que nós gostaríamos que fossem, mas nós tivemos, esses nós não vamos conseguir sustentar. Eu concedo uma parte a Vossa Excelência. Senadora, eu fui provocado a fazer uma parte quando a senhora usou a palavra alerta, porque eu fiz tantas alertas aqui e que não me deram a menor atenção. Diziam que era pessimismo, que não dava, que era mágoa. Terminou acontecendo, lamentavelmente, tudo aquilo que eu vinha alertando aqui, escrevendo, publicando. Então, quando a senhora faz alerta, me toca e eu tenho que ser alertado, sim.
Pode ser que eu esteja errado. Vamos falar da austeridade. Eu defendo a austeridade porque o nosso dicionário, é pobre, e não tem uma palavra para dizer o contrário do desperdício. Nós temos desperdício e austeridade. Devia ter uma coisa no meio. O que é lamentável, não leva a bom destino, é desperdício. Desperdício como, por exemplo, subsídios exagerados para a venda de carro, Copa, Olimpíadas, uma quantidade de projetos faraônicos que terminam não sendo concluídos. Isso chama-se desperdício. Certos aumentos, inclusive, de salários, como, por exemplo, nosso aqui, se a gente der salário a nós, isso é desperdício hoje. Estou falando para os senadores, isso é desperdício. Uma sociedade precisa de não fazer desperdício. A palavra é austeridade. Nada é mais sólido a longo prazo do que uma austeridade no presente. Porque o desperdício no presente leva a desastres no futuro. Ao mesmo tempo, é a questão da velocidade como a gente quer fazer as coisas. Se uma pessoa está no 10º andar, o elevador quebra, a maneira mais rápida é saltar pela janela. Mas não é recomendável. Saltar pela janela do 10º andar é rápido, mas o destino é bom. É isso que a gente tentou algumas vezes na economia brasileira, o salto do 10º andar. Eu, sinceramente, com todo respeito, critico o próprio Juscelino Kubitschek com a ideia de 50 anos em 5. É impossível uma economia crescer 50 anos em 5 sem dívida, sem inflação, sem vícios, sem quebra do equilíbrio ecológico, e é o que terminou acontecendo no Brasil. Se a gente tivesse investido com mais cuidado, por exemplo, em educação, lá nos anos 50, a taxa de crescimento seria menor, mas o Brasil seria mais sólido hoje. Como os economistas gostam de dizer, mais robusto. Agora a dívida e os juros. Eu acho que juros devia ser 0, mas não é possível. Se a gente baixa os juros, diminui a poupança das pessoas, porque a gente poupa para ter juros. Eu não falo o juro que o banco cobra, eu falo o juro que a gente recebe, mas na cadeia de poupança está todo mundo tirando dinheiro. Que é muito menor do que o banco cobra. Porque é muito pequeno o juro. Pois é. Mas se aumentar o juro da cadeia de poupança que a gente põe, os bancos vão aumentar. Outra coisa, e longe de mim defender banco, eu acho que banco é um desastre, mas a gente precisa dele na economia. Porque quantas pessoas podem comprar o que precisam sem recorrer ao banco? Eu não consigo comprar, quando precisei comprar meu apartamento, sem recorrer a um banco, no caso a Caixa Econômica. Mesmo carro, mesmo quem não compra carro zero, eu não compro, raramente pode comprar sem financiamento. Agora, quando a gente compra um carro no banco, senador Paim, eu recomendo que pague, porque se não pagar, tomam. Um país é mais ou menos parecido no mundo global. Se a gente não paga essa dívida maldita que nós contraímos, porque banco raramente impõe você se endividar. É você que vai no banco pedir a dívida. É uma coisa engraçada. Quando alguém vai a um banco, senador Egolf, pede um financiamento e o banco não dá, a gente fica com raiva, porque o banco não deu. Quando a gente depois vai ter que pagar, a gente fica com raiva, porque está tendo de pagar. Se alguém compra um carro, eu recomendo que pague ao banco, porque senão tomam. Um país, não vão tomar a Amazônia, mas um país, os bancos, se a gente não paga, eles mandam o dinheiro embora. Os que têm dinheiro preferem investir no exterior. A taxa de juros, em parte, é para atrair capital de um país que precisa de capital de fora e que precisa de poupança, e nós não poupamos os brasileiros. O Brasil, e acho que esse foi um erro do governo Dilma, e isso foi positivo do ponto de vista de não deixar que aqui chegasse a crise, mas em compensação acho que foi negativo o incentivo ao consumo. Havia um incentivo, compre, 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 na cabeça das pessoas. Compre, 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 compre. É o mesmo que dizer, se endivide, se endivide, se endivide, se endivide. E dizer se endivide, se endivide, se endivide, é o mesmo que dizer, aumente o juro, aumente o juro, aumente os juros. A solução para a taxa de juros alta não pode ser um decreto. E a presidente Dilma, quando ela voltou atrás da taxa de juros que ela baixou, não foi porque ela quis, é porque a realidade exigiu. É como qualquer mercadoria, quando falta feijão, o preço sobe. A mesma coisa acontece com a mercadoria dinheiro. Quando falta,
o juro sobe, que é o preço que a gente paga pelo capital. 13 anos de governo progressista, de esquerda, a taxa de juros não caiu. Não foi por maldade do presidente Lula, nem da presidente Dilma, é porque a realidade não permitiu. E ela tentou, que os outros não tentaram. E ela tentou, não só trouxe problemas da inflação, trouxe. A pessoa diz, não, mas a inflação não é de demanda. Quando baixou o juro, a inflação veio. Como também caiu a poupança. Então, eu hoje estou convencido, senadora, que nós, eu creio que eu posso dizer, nós de esquerda, eu continuo me considerando, nós somos de esquerda na distribuição, não na produção. Eu estou convencido que a produção, ela não depende mais quase de ideologia, de posição política, de partido. O lugar do discurso progressista é quanto a gente tira da produção de renda para o Estado e como é que a gente distribui o dinheiro do Estado. Mas o quanto produzir e o como produzir, cada vez a gente tem menos poder. Com a globalização, com o avanço técnico. Nós estamos amarradinhos. Os bancos funcionam. Quando eu vejo alguém de baixo juros, eu digo, você trata muito bem os banqueiros. Para mim, os bancos sequestraram. Nós não desendividamos tanto que eles puderam nos sequestrar. E quando você lida com sequestrador, é melhor pagar o resgate. A não ser que você tenha força de tomar a arma dele e dizer, não vou pagar nada. Aí seria o caso, como fez Pompidou, nos anos 80, de estatizar o sistema financeiro. Mas a globalização permitia isso. Hoje não permitiria. Nenhum país fica isolado. Veja a Inglaterra, que agora decidiu sair da União. Veja o pânico que está acontecendo só porque saiu da União Europeia. Não estatizou nada, não mudou nada, tudo igual. Mas só o fato de sair daquela amarra global fez isso. Esse é um debate que, lamentavelmente, a gente não tem tido aqui, porque a gente fica muito no aspecto imediato, conjuntural. As regras da economia, eu acho que hoje, cada vez mais, tem uma rigidez que não deixa aqui a gente muito espaço para isso. É técnico, é basicamente técnico. Agora, quanto a gente pega dessa produção e leva para o governo, e quem é que recebe, isso é que é o bom lugar do debate. E aí, a ideia de limite nos gastos, eu acho que é positiva no total. Mas isso não quer dizer que a educação vai perder. A educação vai perder se nós formos frouxos aqui, fracos aqui, não tivermos força para tirar de outro lugar para a educação, para a saúde, para onde for. É claro que cada vez temos menos liberdade para isso. Mas se a gente quiser, tem. Eu provoquei a Uni, um dia desse, veio me visitar, o presidente da Uni e outros estudantes. Eu disse, até aqui vocês apoiavam a gente a aumentar dinheiro para a educação. Agora eu quero que apoie para aumentar para a educação e apoie de onde eu vou propor tirar esse dinheiro. Que vou trazer propostas de onde tirar. Como apresentei, aliás, a senadora Ângela, na comissão que ela presidiu, que eu fui relator, fontes de financiamento. Eu mostrei ali de onde tirar o dinheiro. Tem. Agora, vai ser difícil convencer as pessoas. Mas ou a gente convence ou gasta mais do que pode. E quando a gente gasta mais do que pode, as consequências vêm depois. O aumento do endividamento, aí vem o aumento da taxa de juros, aí vem também a inflação. Temos que nos acostumar a o que a senhora chamou de austeridade, mas que eu queria uma palavra que fosse o não desperdício. O Brasil é um país de desperdício. E isso é o que está nos comprometendo hoje em dia. Tudo mais, eu acho, é consequência do imenso desperdício que a gente fez ao longo de décadas e décadas e décadas. Não vamos botar culpa no governo Dilma Lula, até porque Lula, no começo do seu primeiro mandato, sobretudo, foi um governo extremamente responsável, sério, e eu vou dizer mais, e austero no sentido positivo. O Palocci e o Meirelles, eles conduziram isso aqui com uma responsabilidade raramente vista no Brasil, e funcionou bem, Pode dizer, mas foram os preços das commodities, mas se não fosse aquela responsabilidade, o dinheiro das commodities tinha ido embora rápido. Como foi no Rio de Janeiro, os royalties do petróleo. O petróleo está pagando preço, o Rio de Janeiro está pagando preço, e desculpe, senador, está tomando tanto tempo, mas somos tão poucos aqui.
A meu ver, o Rio de Janeiro está pagando um preço da maldição do excesso de dinheiro dos royalties do petróleo, que Furtado, nosso grande mestre, chamava de maldição do petróleo. O petróleo traz tanto dinheiro, que é o que acontece na Venezuela, que se gasta demais. O Rio, com os royalties, e algumas cidades mais que outras, começaram a gastar tanto. Aumenta a aposentadoria, aumenta salário, faz estrada, faz isso, faz Olimpíadas. Aí chega um tempo que o preço cai. E cai, o preço ia cair, até porque se não cair, acaba um dia o petróleo. Eles não se prepararam com a austeridade necessária para o futuro. Preferiram fazer o desperdício no presente. E agora estão nessa situação e nos enredando todos nessa situação. Mas eu fico contente da gente poder ter esse diálogo aqui nessa quinta-feira. A gente devia aprofundar esse diálogo, sabe? É isso que vai definir o Brasil que a gente vai deixar para as nossas gerações futuras. Um Brasil de desperdício hoje ou um Brasil que é austero hoje para ter solidez amanhã. Agradeço, senador Cristóvão, sempre muito importantes suas colocações. Eu gostaria muito de concordar com Vossa Excelência sobre a simplicidade das relações econômicas de um cidadão com um banco de um país com um sistema financeiro globalizado. Mas eu não vou falar disso agora.